Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo trazer a parte 2 da entrevista coletiva que o Magrão concedeu lá em Alvorada antes do treinamento do Inter. O Magrão falou por quase uma hora eu acho, respondendo várias perguntas dos repórteres. E aqui eu já fiz um vídeo, parte 1, esta é a parte 2 do resumo de tudo que ele disse para o torcedor. Bom, a primeira questão é, o Magrão explicando que salvo o jogo contra o Vitória, que os jogadores foram muito mal, principalmente no primeiro tempo, eles sabem disso, em todos os outros jogos o Inter duelou de igual para igual. Isso sem 3 jogadores que estavam convocados. E até por isso o Inter entende que ainda tem um grupo muito forte de jogadores, um grupo muito bom de jogadores. Mas o Magrão acha que depois desse período jogando fora de casa e agora perto de voltar a jogar no estádio Beira-Rio finalmente, eles estão vivos na disputa do título, estão vivos na disputa pelo Brasileirão. O Inter ainda pode conquistar esse campeonato brasileiro, não terá de jogar toalha ou de escolher, vamos jogar só as Copas e tal, nada disso, tá? Aí o Magrão também pediu para explicar as escolhas que foram feitas. Ele disse, olha, nós gastamos um valor muito alto, nós, Inter, né? Gastamos um valor muito alto para levar todo mundo para Itu, mas era necessário, naquele momento, fazer um regime de pré-temporada. E aí diz que a direção teve várias sensibilidades. Por exemplo, tinha uma parte do hotel que os jogadores podiam levar seus familiares, e aí as famílias, esposas, as crianças, ele até citou os filhos do Bruno Henrique, brincavam com os filhos do Vitão, e aí era um ambiente positivo para que todo mundo pudesse trabalhar e trabalhar bem, mas que o Inter sabia que, como estava num ambiente pré-temporada, tinha que jogar ali perto. E aí escolheu o Barueri para fazer aquelas partidas iniciais e automaticamente começar a sua preparação para a temporada, que seria muito importante. Ele disse, olha, nós fomos criticados por estar longe da torcida, longe de todo mundo, mas nós precisávamos focar nessa questão dos deslocamentos. Bom, aí as perguntas foram se misturando. Por exemplo, sobre aproveitamento da base. A primeira coisa é que ele explica o seguinte, que os jogadores da base não estão jogando mais porque o Kudê pensa muito sobre o momento, pensa muito sobre a hora que vai colocar esses jogadores. Ele explicou que, por exemplo, o Gabriel Carvalho, que ele foi só elogios, o Gabriel Carvalho era um cara que já teve 1 ou 2 partidas que ele ia entrar e que tava meio que certo, então, ó, agora nós vamos colocar o garoto aqui pra jogar e tal, só que aconteceu alguma coisa no jogo, mudava o ambiente, ficava desfavorável, e eles diziam, cara, não precisa colocar ele aqui, sabe, tipo, o Inter, sei lá, planejava no intervalo ali, os caras diziam, olha, daqui a, sabe, com 30 minutos do segundo tempo ele vai entrar, vai ficar pegando cancha e tal, mas sei lá, o Inter tomava um gol, tava levando uma pressão e tal, não era um ambiente favorável, não precisa colocá-lo. E que o Kudê tá fazendo isso com esse jogador. E ele disse, mas daí não vai dar. Ele falou, os mesmos caras que pedem para os jogadores da base entrarem a todo tempo são os caras que vão execrar ele quando o jogador não estiver bem e não for bem. Lembrou inclusive o episódio do Robert Renan, que muita gente dizia que não tinha mais como jogar no Inter e que a direção fez todo um trabalho de recuperação e conseguiu recuperar o Robert Renan e que voltou a jogar bem. Mas que tudo isso levou um tempo que as pessoas criticavam e execravam. Ainda sobre o Gabriel Carvalho, que claramente é a melhor coisa na base que o Inter tem de muito tempo, o Magrão foi categórico, dizendo que está conversando bastante com o jogador e disse, esse é um caso de jogador que a hora que tiver oportunidade ele vai agarrar e ele vai jogar bem, porque eles acreditam que isso possa, que é um cara que tem como jogar bem. Um parênteses aqui também, mas para seguir nessa linha de base, o Magrão disse, eu sei que vocês vão perguntar sobre base, vocês vão falar sobre o Sub-20, que o Sub-20 não tá ganhando de ninguém. Sim, o Sub-20 no Inter tem tipo 1 vitória no campeonato, ele não tá bem. E o Magrão disse que 70% do time Sub-20 tem idade Sub-17. E eles optaram em fazer isso, mesmo sabendo que teriam pontos negativos, que teria resultados negativos, que óbvio ninguém gostaria, mas que eles optaram por essa situação para que os jogadores pegassem mais experiências. Foi uma estratégia pensada pelo próprio Inter de dar rodagem para esses garotos de 17 anos. E mesmo assim, alguns caras como o Iago Noal, como o Gabriel Carvalho, até o Luca Drummond, ele disse, o Inter começou a contratar jogadores um pouco mais velhos, tipo o Luca Drummond, para reforçar o elenco, para dar um pouco mais de base, um Gustavo Prado, que já estava na base, né, mas que os caras mais velhos, eles estão subindo pro profissional por necessidade, porque precisaram, e aí acaba desfalcando lá embaixo e tal, mas enfim, a base é para preparar jogadores e não necessariamente para ganhar títulos. Então esta é a explicação. Matheus Dias, e aí mais ou menos nessa linha, ele confirma que o Matheus Dias oscilou, mas que é natural para a idade
e que é justamente nessa linha que ele diz assim, ele tem qualidade, ele vai se formar no profissional. E ele fala constantemente com o Matheus Dias, até porque ele falou que eles são de uma região próxima ali em São Paulo, que brincam os dois que são da mesma quebrada, e ele fala, cara, tu vai ter que quebrar algumas pedras aí, tu vai ter que batalhar, vai ter que começar a marretar, quebrar algumas pedras, e ele falou, não é só qualidade, tu vai ter que brigar mais que os outros, tu vai ter que correr mais que os outros, até pela posição que tu joga, tu vai ter que se esforçar mais, mas tu vai conseguir, tu vai chegar lá e tal, e tu vai ter teu espaço e aos poucos as coisas vão acontecendo pra ti na tua carreira e tudo mais. O Magrão confirmou que o Matheus Cadorini tá voltando, mas o Matheus Cadorini, aquele centroavante do Inter e tal, ele estava emprestado pro Ituano e volta a ter contrato com o Inter. Só que o Inter não vai ficar com o Matheus Cadorini. O Magrão não falou isso, mas eu te falo, o Inter não vai ficar com ele, vão liberar o Matheus Cadorini, não é necessariamente o centroavante que estão pensando aqui no estádio Beira-Rio. Duas últimas, a ideia é não perder ninguém, diz que o sonho de todo mundo é, ele até falou, virou meio que uma chavinha nesse ano que, vamos conquistar um título importante, ou temos que conquistar um título importante. Então, a ideia do Inter neste momento é vender o Maurício e explicou o seguinte, olha, a venda do Maurício chegou num valor do nível que não tinha mais como recusar, que era um valor que o clube precisava, e aí a palavra final foi do presidente Marcelo, mas que todo mundo na diretoria estava entendendo que tinha que acontecer, até porque o Maurício também queria muito, ele estava pedindo para sair e tal, enfim, né, o cara achou que já tinha cumprido a sua meta aqui, mas que a ideia agora é não vender mais ninguém. E segundo o Magrão, não tem proposta na mesa por mais nenhum outro jogador. E que o Inter, neste momento, vai tentar, até para ser campeão de alguma coisa, pelo menos, ir daqui até o final do ano sem vender nenhum jogador. O Inter não queria nem perder o Hugo Malo, por exemplo. Ele chegou a falar que o Hugo Malo, que agora está liberado, vai para Espanha e tal, não deve permanecer, já foi falado desde, o Kudê revelou essa história pra gente. O Hugo Malo, ele disse, olha, era um cara que estava treinando bem e ele elevou, o Magrão acha que o Hugo Malo elevou o patamar do Bustos, que o Bustos começou a jogar melhor, que o Bustos começou a ficar melhor justamente por conta do Hugo Malo, por conta de tudo que o Hugo Malo fez nos treinamentos e tudo mais, e acabou, mesmo que ele não tivesse jogado tão bem, até tem uma história que ele conta, que foi um período de adaptação, que a diretoria achava que depois desse primeiro ano de adaptação ele poderia render daqui para frente, mas enfim, o jogador decidiu, até toda uma questão familiar de voltar para a Espanha e tal, é isso que ele está pedindo, mas fique claro aqui, a ideia da direção, conforme a gente tinha falado do bastidor, mas agora tem um Magrão falando ao vivo no microfone, com todos os registros possíveis, é não vender ninguém. Mas também é importante dizer o seguinte, o mercado na Europa, dos principais mercados da Europa é até 30 de agosto. Alguns até vão até dia 2, sei lá, Portugal vai até dia 2 de setembro, mas a maioria é 30 de agosto, tá? Então tem muito tempo de janela, pode chegar alguma proposta e mudar toda a situação, tipo aconteceu com o Maurício, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.